Conhecer Eduard Bach, sua genialidade, seu amor à natureza, é essencial para a boa formação de um terapeuta floral. Quando eu comecei os meus estudos de terapia floral na década de 1990, Bach era colocado como um mestre inalcançável, alguém muito longe do homem competente, porém simples e amoroso, descrito no livro As Descobertas Médicas de Eduard Bach, da Nora Wicks, a enfermeira que o acompanhou durante a pesquisa dos florais e uma das herdeiras do seu trabalho. Bom, em 2010 eu estava assim, em estado de graça no Bach Center, conhecendo o Mount Vernon, a casa do Bach. E aí uma funcionária comentou sobre o túmulo do Bach que ficava logo próximo. Então fomos até uma igrejinha onde tinha um pequeno cemitério. Aí nós encontramos o coveiro, um senhor idoso, assim com um rastelo na mão. Com certeza ele tinha saído de um filme da época medieval. Mas gentilmente ele nos levou até o túmulo de Bach. Nossa, eu caminhava nas nuvens, eu estava emocionadíssima. Eu iria ver o túmulo do Bach. Aí, de repente, um túmulo simples, de cimento, meio abandonado, com flor seca. Eu ainda estava em estado de choque quando o coveiro começou a falar. Eu simplesmente não entendi nada. Aí ele se afastou e foi recolher as folhas lá dele. Nisso meu marido apareceu e perguntou: "Você entendeu?" Não entendi nada o que ele falou. E aí meu marido traduziu, né? Ele disse: "Eu não sei por que tanta gente vem aqui para ver o túmulo desse homem. Ele não era aquele médico que teve um caso com a enfermeira?" Bom, fofoca de coveiro à parte. Quem foi o ser humano Eduard Bach? Esse homem de extrema sensibilidade, que só devido a muito cuidado nos primeiros anos de vida ele conseguiu sobreviver nesse planeta. Um homem sensível, amigo, amável, bem-humorado, que testava as teorias antes de aceitá-las, mas também que foi muito solidário, com as pessoas, muito carinhoso, apesar de se sentir bastante solitário, porque poucos poderiam seguir e compreender a determinação de quem sabia qual era a sua missão e não permitia interferências, né? Bom, Bach foi uma criança frágil, sensível, inteligente. Ele era cuidadoso, intuitivo, imaginativo, determinado e de caráter forte. É assim que Nora Wicks o descreve. Ele possuía um tal poder de concentração que nada o distraía. Ele se interessava pelos fracos, pelos oprimidos, ele era o primogênito que cuidava da irmãzinha e amava a natureza e sempre estava pronto para alguma travessura, para alguma baguncinha. Bom, como jovem, ele foi tímido e sonhador, ele fazia longas caminhadas dormindo aonde podia. Com uma imensa compaixão por todos que sofriam, ele sonhava em encontrar uma forma de cura. E um outro sonho que o Bach tinha era de poder curar através das mãos, que a cura fluísse através das suas mãos. Bom, ele sabia o que ele queria e dos 16 aos 19 anos, ele foi trabalhar na empresa da família, numa forja. E a Nora Wicks fala que ele teve o seu caráter forjado junto com o metal na usina da família, onde ele teve também o primeiro contato com as preocupações e os sofrimentos humanos, com aqueles trabalhadores que não podiam ficar doentes porque não teriam acesso a cuidados e a formas de tratamento da sua saúde. Bom, Bach sofria por ficar fechado dentro da empresa. Ele aprendeu muito, né? Ele tentou muitas coisas, ele tentou
para não ficar tão preso, ele tentou ser caixeiro viajante, mas ele era generoso demais, ele não tinha tino comercial. E aí ele aceitava pedidos impossíveis de serem feitos, de serem realizados. Ele deixava a família maluca com os pedidos que ele aceitava. Bom, como estudante, Ba foi um rapaz brilhante, responsável, que optou por não onerar os pais com os seus estudos. Devido a isso e ao valor alto de se estudar medicina, né? Ele chegou a passar fome e ele teve que trabalhar muito para poder bancar os próprios estudos. Esse diploma de medicina custou muito caro para Ba, quase custou a vida para ele, né? Bom, Ba não suportava a cidade, o barulho do tráfego, as ruas cheias. Ele evitava também ir aos parques, porque ele temia que o chamado da natureza o desviasse do seu trabalho. Bom, como profissional, ele foi um médico famoso, conceituado, cheio de títulos, né? Que fez da medicina um caminho de aprendizagem. Tem uma passagem muito interessante do Ba, que ele está sendo homenageado numa palestra e comentam o quanto ele sabe, né? Aí quando ele sobe no palco, ele agradece e diz algo como nossa, eu sei bastante coisa mesmo, né? Eu acho que eu vou demorar uns 5 anos para esquecer tudo. Quer dizer, o Ba era uma pessoa muito bem-humorada, né? Muito simpática, muito dada, né? Bom, ele foi um clínico cirurgião e trabalhando com isso, ele não suportava a violência da abertura do corpo, né? Então é muito interessante você pensar num cirurgião que não suporta abrir o corpo, não suporta a exposição do corpo e sequer a perfuração por agulhas, nem isso ele suportava. E aí ele passou para a bacteriologia e a imunologia, criando vacinas a partir de bactérias. Bom, guiado pela vida, né, ele acabou chegando à homeopatia e dedicou-se aos estudos da homeopatia, e aí ele descobriu o gênio de Hahnemann, que 100 anos antes tinha chegado às mesmas conclusões, ou a conclusões semelhantes a que ele havia chegado, só que por métodos diferentes. Aqui é importante a gente salientar que quando nos livros as pessoas falam e Ba encontrou Hahnemann, não, ele encontrou os escritos do Hahnemann, ele leu o Organon, mas ele não encontrou presencialmente o Hahnemann. Hahnemann já tinha falecido há um século, né? Bom, na homeopatia, então, ele desenvolveu nosódios. Nosódios são vacinas orais que são usadas até hoje. Os nosódios de Ba são matéria médica até hoje. Bom, nessa época, Ba descobre os 7 grupos bacterianos que correspondiam a 7 diferentes e definidas personalidades. E ele é muito interessante que também nessa época ele não ficava contente se ele não conseguisse reconhecer o remédio que o paciente precisava no tempo em que o paciente caminhava da porta até a mesa dele. Bom, como um homem comum, Ba sofreu muito, mas também foi muito feliz. Ele era um andarilho inveterado. Ele gostava de futebol, cricket, remava, lutava boxe, arremessava dardos na taverna, tinha cachorro, fumava cachimbo. Ele comprava bola e emprestava o campinho para a molecada. Ele arranjava cantorias na taverna e ele fazia questão de pagar a primeira rodada. E quando havia um furo no programa, ele cantava suas canções preferidas. Bom, Ba casou-se logo depois de formado em 1913. Contudo, a sua esposa morreu de difteria em abril de 1917. No mês seguinte, ele se casou novamente. E 2 meses depois, um câncer se manifestou e ele quase morreu. Alguns meses depois disso, nasceu sua filha.
E ali, depois de poucos anos, ele já se separou amigavelmente dessa segunda esposa. Quer dizer, uma vida bem atribulada, né? Bom, Ba teve muitos amigos, vizinhos, colegas, gente pobre da vila, pescadores. Todos que o conheciam se apaixonavam por ele e o tinham com grande admiração. Era um homem que não temia o futuro e achava uma nova e excitante aventura o fato de ter que subsistir mesmo sem dinheiro. Bom, como um homem de visão, ele foi guiado por essa visão. E tudo em sua vida foi avaliado à luz dessa visão. Sabedor de qual que era a sua missão nessa vida, ele nunca se deixou influenciar e nem tirar do caminho. Ele possuía consciência do que tinha que ser feito. Mesmo quando o equivalente europeu ou inglês ao Conselho Federal de Medicina, né, nosso, ameaçou caçá-lo como médico por ter assistentes não qualificados, ou melhor, por trabalhar com leigos em medicina. Os terapeutas florais daquela época. Aqui é uma passagem também interessante, que quando ele recebe a carta, né, do conselho, ele fala, bom, se vocês quiserem me tirar como médico, pode tirar. A partir de agora, eu sou herbalista. Ele não estava realmente muito preocupado com títulos, né? Como amante da natureza, desde a mais tenra infância, o Ba precisava estar com a natureza, precisava compreendê-la. Ele amava o ar puro, os bosques, o mar, as praias, as plantas, os animais e os seres humanos também. E lutou para criar um caminho para que esses seres humanos pudessem retornar à natureza, retornarem à sua própria natureza também. Bom, no pouco que o Ba deixou publicado, porque ele destruiu muitos dos seus materiais também, né? Ele queria deixar simplesmente os 2 livretinhos finais, o Cura-te e outros remédios, né? Do pouco que ele deixou publicado, ele reservou espaço para falar da crueldade contra os animais e da pilhagem da natureza. Eu vejo aqui um caminho apontado por Ba muito importante e pouco valorizado. O cuidado com a natureza, a preservação do meio ambiente é fundamental para quem trabalha com as essências florais, né? Ou as essências de campos de consciência. Essas essências, elas necessitam de ambientes preservados para serem cocriadas. Então, seria interessante que o terapeuta floral se dedicasse também a esse cuidado com a natureza. Bom, mas voltando a Ba. Ba precisava da natureza, ele precisava senti-la, precisava andar, sentir o ar puro, tanto que ele mandou arrancar a janela do próprio quarto para que ela nunca fosse fechada. Bom, foi da natureza que ele tirou o seu conhecimento, suas ervas, e da sua própria natureza ele tirou a intuição e a sensibilidade para a realização da sua missão. Ba amava a natureza e amava ser natural. E é isso que recomendava para se ter saúde e felicidade. Ser natural, ser autêntico. Ele dizia, que a mente naturalmente siga os desígnios da alma e viva em contato com a virtude e com a felicidade. Para o corpo físico, ele recomendava hábitos os mais naturais possíveis. Banho com pouco sabão, mais frios, dieta com alimentos limpos, frescos, em estado natural, evitando carne em excesso e sempre recomendando muito líquido. Contudo, pouco sono, roupas leves, sol, ar fresco e muita alegria. Assim, ele entendia a vida mais natural, uma vida mais próxima da alegria, o que indicava maior alinhamento com a alma.
já que, como ele dizia, nossas almas conhecem apenas alegria e felicidade. Bom, como cientista, Bach não aceitava teorias que não tivesse testado e comprovado. Um grande exemplo para nós. Ele partia da experiência prática e da observação. Desde criança, devido a um grande amor pela natureza e o prazer de estar em contato com ela, ele desenvolveu sua enorme capacidade de observação que, associada a um poder privilegiado de concentração e a sua confiança na própria intuição, o levaram a inúmeras descobertas científicas de valor reconhecido tanto na alopatia quanto na homeopatia ortodoxa. Bom, era considerado um líder na pesquisa científica. Por isso, seus colegas não conseguiam entender quando ele abandonou tudo, toda a pesquisa dos nosódios, que ele queimou tudo que ele tinha escrito, quebrou seringa, quebrou vacina, para começar do zero, uma nova pesquisa. E desse caminho, ele chega à descoberta dos florais. Obviamente, Bach tinha uma bagagem de erudição invejável, né? Contudo, a sua intuição, o seu gênio inspirado, o guiaram para as verdades não descobertas pelo intelecto e pela ciência. Mais tarde, no desenvolvimento da pesquisa dos florais, ele irá experimentar as essências em si próprio, como o Hahnemann fazia, até transformar seu próprio corpo em um laboratório apto aos mais variados testes com plantas. Como um gênio, né? Como ele foi considerado por muitos, ele soube entender a dor do homem comum. E em seu esforço para superar essa dor, ele fez grandes descobertas, até desenvolver um método de cura com toda a grandeza do que ele mais buscava, que era a simplicidade. Um método de cura simples, passível de ser usado por todos, possuíssem ou não conhecimentos médicos, praticável em qualquer lugar, que atuasse na causa e pudesse libertar as pessoas do seu sofrimento e assim reconduzi-las à felicidade. Devido à sua genialidade, ele foi chamado de segundo Hahnemann na época e teve coragem de declarar que, muito embora o Hahnemann tivesse uma concepção bastante correta da verdade, ele expressou-se de modo incorreto quando disse semelhante cura semelhante. Nesse caso, o semelhante que cura seria a própria doença. Por exemplo, a artrite seria o efeito. A causa seria a rigidez. A artrite, enquanto semelhante da sua causa, a rigidez, propiciaria a cura da pessoa rígida. Esse era o pensamento dele. Bom, mas como admirador profundo do trabalho do Hahnemann, ele declarou, eu vou até ler para vocês: não pensem por um instante sequer que estou menosprezando o trabalho de Hahnemann. Pelo contrário, ele mostrou as grandes leis fundamentais, as bases. Estamos apenas avançando o seu trabalho, levando-o para o seu próximo estágio natural. Bom, o seu caminho de aprendizagem foi a experiência prática, a observação e a intuição. Ele sempre compartilhou seus conhecimentos e suas descobertas. Fama e reputação não tinham nenhum apelo para ele. Como doente, ele foi uma criança e um jovem muito frágil. Com 31 anos, ele desenvolveu um câncer, né? Ele foi operado às pressas e lhe deram 3 meses de vida. Aí ele recebeu um rótulo, o rótulo de doente terminal. Só assim ele pôde deixar de ser um teórico para poder falar com conhecimento de causa sobre a doença e sobre a cura.
Alguma coisa aconteceu mais do que as horas incessantes de trabalho para deixar a sua pesquisa o mais completa possível, que o teria feito esquecer a própria doença e de repente perceber-se curado. É interessante notar que ele sempre trabalhou demais. Não era uma novidade trabalhar demais. Mas também, na época da doença, a Primeira Guerra devastava a Europa. E acabava também com a natureza que ele tanto amava. Também tem que se levar em conta que ele tentou várias vezes ir para o fronte, ir para a guerra, mas eles não aceitavam. A primeira esposa tinha acabado de morrer. Ele tinha acabado de casar. Uma segunda vez já tinha um filho ao caminho. É certo que para ele, esses anos anteriores à doença, né, não tinham sido felizes. Muito menos confortáveis, com tanta situação complicada, com tanta morte, com tanta dificuldade, com tanta guerra, doença, né, gripe espanhola. Muito complicado o momento anterior à doença de Bach. Bom, com relação à sua milagrosa recuperação, Bach vai concluirá que um interesse absorvente, um grande amor, um propósito definido na vida constituíam um fator decisivo na felicidade e eram o incentivo que o fizeram atravessar suas dificuldades e recuperar sua saúde. Bom, tudo isso foi um incentivo. Talvez para ele recuperar a felicidade. Na medida em que recuperar a felicidade significaria estar harmonizado com a alma. Bom, como curador, ele sabia que ninguém cura ninguém, que a verdadeira cura só pode vir da própria alma, quando desaparece o conflito entre esta alma e a personalidade. Ciente da autocura, ele trilhou esse caminho se curando física e emocionalmente, curando os seus próprios humores. E ciente também de que todos pertencemos a uma unidade, ele se curava para que o todo também pudesse se curar e alcançasse a cura, né? E a qual ele dedicava toda a sua vida. E aí ele passa a dedicar mesmo a que todos pudessem ter acesso a esse caminho de autocura simples, uma cura facultada pelo bem substituindo o mal, o antídoto positivo para o padrão negativo. E como ele dizia, né? Vou ler para vocês. A verdade é que o ódio pode ser vencido por um ódio maior, mas só pode ser curado pelo amor. A crueldade pode ser evitada por uma crueldade maior, mas só será eliminada quando as qualidades da compaixão e da piedade forem desenvolvidas. Um medo pode ser perdido e esquecido na presença de um medo maior, mas a verdadeira cura de todos os medos é a perfeita coragem. Nos leva a crer que somos todos curadores, todos capazes de ajudar a nós mesmos e aos outros. Para tanto, ele aponta o caminho do autoconhecimento e do conhecimento da natureza. E para nos auxiliar, ele desenvolveu a pesquisa de 38 estados emocionais, 38 formas de olhar a vida e também de reagir a ela, das quais derivam todos os outros estados emocionais possíveis. Ele também sabia que, como parte da unidade, uns poderiam ajudar os outros nesse processo. O desejo de fomentar a autocura no outro era tão grande que Bach ele tinha um sonho e esse sonho se realizou. Era o sonho de poder curar com as mãos. Para ele, a cura não era uma profissão, mas era uma arte divina.
Por isso, desde o início da pesquisa dos florais, ele nunca mais cobrou. Ele passou por necessidades materiais, por privações, mas isso não importava. Do pouco que ele tinha, ele sempre descobriu o suficiente para compartilhar. Segundo a Norwicks, ele dava mais do que tinha. Ele confiava na providência divina e o dinheiro sempre aparecia. Dos livros que ele chegou a publicar, ele reinvestia tudo que ele ganhava para fazer outras edições. Ele nunca recebeu nada pelas essências mães que ele enviou para os químicos gratuitamente, para que os químicos pudessem vendê-las. Ele só pedia que eles cobrassem dos pacientes o menor preço possível. As pessoas na época achavam que o Bach era rico e extravagante. Poucos sabiam que ele tinha que renunciar a necessidades básicas para comprar frascos e conservante, o brandy. Bom, o seu poder de cura tornou-se tão desenvolvido que muitos tinham a consciência de que vê-lo, mesmo que à distância, bastava para sentirem uma onda de vida e força fluir nos próprios corpos. Em Cromer, na praia onde ele morou, certa vez ele se perdeu num bosque e ele encontrou um lenhador idoso com a boca e a língua doentes. Sabendo pelos métodos tradicionais da medicina que havia pouca esperança de cura, ele colocou a mão no ombro do velhinho e disse: vem me visitar quando você puder, junto nós beberemos e brindaremos a sua saúde melhor. Aí, 2 anos depois, ele reencontrou o velhinho, que contou que desde aquele dia no bosque, nunca mais ele tivera dor ou preocupações com a língua. Um outro momento interessante é que, numa certa noite, o Bach foi chamado para atender uma criança com uma verruga extremamente dolorida no dedo, que a mantinha desperta e chorando por várias noites. Quando o Bach segurou a mão da criança, a verruga desapareceu. Bom, como produtor de essências florais, Bach permitiu que a natureza da planta fosse una com a sua própria natureza e permitiu que a sua própria natureza encontrasse o seu equivalente verdadeiro na planta. Aí, semelhante atraiu semelhante. E ele pôde encontrar o que ele procurava. Nos primeiros 19 florais, ele caminhou pelo campo, observou, conviveu com as plantas, leu não apenas a assinatura física das plantas, mas ele leu as plantas metafisicamente, suas condições, seu espaço, sua história folclórica, ele ouviu opiniões, ele associou as plantas aos tipos bacterianos e podemos supor que ele associou a sua leitura das plantas aos seus próprios estados emocionais. Na segunda fase de produção dos florais, ele transformou o seu próprio corpo em um laboratório e sentiu as dores mentais e físicas que cada estado gerava. Ele se tornou o laboratório e o laboratorista. Em suas pesquisas, ele permitiu se fundir às plantas. Ele chegou à unidade e daí a compreensão das virtudes, do poder de cura de cada uma. Como sensitivo, ele sentiu literalmente a dor de seus clientes. Desde o final da década de 1920, todos os sentidos do Bach se desenvolveram. Com o tato, ele sentia as vibrações e o poder emitido pelas plantas. E seu corpo estava tão exageradamente receptivo que ele reagia imediatamente quando ele segurava ou quando ele colocava uma pétala na língua. Ele já sentia os efeitos na sua mente e no seu corpo, provocados pela planta, ou pelo que, como nós dizemos hoje, pelo campo consciencial da planta.
A sensibilidade do Ba, ela chegou a tal ponto que barulho, multidões, locais sem ventilação o deixavam num estado de colapso, precisando de horas até ele poder se ajustar às vibrações mais grosseiras, assim, mais baixas, né, ao seu redor. O Ba abandonou os métodos usuais de pesquisa e deixou se levar apenas pela intuição. E dizia que essa, né, intuição nada mais é do que ser natural, de seguir absolutamente seu próprio desejo, sendo feliz e não interferindo na felicidade dos outros. Bom, esses seus poderes intuitivos, né, eles se desenvolveram tanto que Ba se tornou capaz de predizer acontecimentos. Ele chegou a prever uma tempestade 3 semanas antes dela acontecer, pôde avisar os seus amigos pescadores e quem tomou as devidas precauções lá, amarraram seus barcos, conseguiu passar por essa tempestade sem perder os barcos, né? Também se conta que uma certa noite ele sonhou que um amigo dormia num barco, enquanto a água estava entrando por uma fenda. E ele acordava, né? Tentava acordar esse amigo, e o amigo só tinha tempo de chegar na praia. Quando o Ba acordou, ele correu para a praia e encontrou o amigo, que contou que estava dormindo dentro do barco e que acordara de repente somente a tempo de trazer o barco de volta para a praia. Também se conta que Ba ouvia o pedido de ajuda em qualquer situação difícil. Aí durante a noite, quando os pacientes estavam mal, ele aparecia. Ele aparecia, colocava a mão na cabeça ou braços, né? E as pessoas dormiam, caíam no sono, praticamente imediatamente, né? Teve uma noite, inclusive, de muita chuva, e ele estava na praia, e ele ouvia gritos de aflição e medo, e ele via um barco sacudido pelas ondas, né, de um lado para o outro. Ele sabia onde o barco estava, mar adentro, né? Só que os salva-vidas não conseguiram encontrar. E por toda a noite ele ouviu angustiado e ficou muito aflito. Na manhã seguinte eles encontraram um barco naufragado. Bom, frequentemente o Ba ele se sentia atraído para algum lugar, né? E com certeza nesse lugar alguém estava precisando da ajuda dele. Uma vez no meio da refeição ele parou, correu para um lugar onde um homem ia se matar. Porque esse homem ele ia praticar o suicídio porque ele não conseguia emprego. Aí o Ba disse para ele tentar mais uma vez, né? E o levou até um lugar para ele poder fazer uma refeição. Na manhã seguinte, esse homem recebeu a oferta de trabalho com um bom salário. Essas são histórias assim que a gente escuta do Dr. Ba e que foram relatadas pela Nora Wicks, né? Uma pessoa de bastante confiança, não é a lenda, né, do Dr. Ba que chegou até aqui. Nora Wicks escreveu com muito carinho, com muito amor, mas escreveu aquilo que ela via e presenciou no Dr. Ba, né? Bom, certa vez ele estava assim, a quilômetro de Cromer, essa é uma história muito interessante, e aí ele sentiu que ele precisava voltar. Um pescador tinha se afogado, e quando o Ba chegou, ele estava inconsciente e recebendo respiração artificial. O Ba podia ver o espírito do homem pairando sobre o corpo dele. E até ele ter certeza de que o espírito tinha decidido ir embora, ele fez com que as pessoas continuassem cuidando do homem e com todos os esforços ali para mantê-lo vivo. Isso durou 8 horas. Esse tipo de atitude colocou o Ba no coração dos pescadores. Ele confiava na sua intuição e ele seguia o pensamento que vinha primeiro na sua mente e agia antes que outro pensamento pudesse impedi-lo de agir, né? Durante os 6 meses nos quais ele descobriu os 19 últimos florais, o seu corpo e a sua mente foram submetidos a aflições imensas. Mas ele não deixava de ser feliz.
E aí eu trouxe um trechinho do livro da Nora Wicks, que eu queria ler para vocês. Página 116, ela diz assim: embora a descoberta desses remédios, entendam remédios por florais. Eu acho que eu vou até substituir a palavra remédios por florais para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, começarei de novo a leitura. Embora a descoberta desses remédios florais pareça muito simples, apenas aqueles que trabalharam e viveram com ele, com o Dr. Bach, podiam falar da coragem e determinação quase sobre-humanas que ele precisava e que possuía para capacitá-lo a resistir a tais experiências. Durante muitos dias, e isso durante a parte mais quente do verão, seu corpo ficou completamente coberto por uma erupção virulenta que queimava e irritava incessantemente. Durante algumas semanas, suas pernas ficaram ulceradas, inchadas, dos joelhos até os tornozelos. Seu cabelo caiu e sua visão quase se deteriorou. Antes da descoberta de um novo floral, seu rosto estava inchado, extremamente dolorido. Uma séria hemorragia o exauriu e o sangramento só parou quando foi descoberto o floral para o estado mental pelo qual ele estava passando. Não apenas passou pelos estados mentais para os quais os novos florais eram necessários e sofreu tanto fisicamente como também tal era a sua condição sensitiva que tinha consciência da doença ou enfermidade do próximo paciente que o procuraria, horas antes daquele paciente chegar à sua casa. Ele contraía algumas horas antes os sintomas da doença e isso, embora muito desgastante para ele, dava uma tal compreensão e empatia com seus pacientes que eles imediatamente tinham certeza de que conseguiriam auxílio, tranquilizados pelo conhecimento íntimo que Bach possuía das condições deles. Contudo, a despeito do grande sofrimento físico e mental que experimentou durante aqueles meses, nunca perdeu o interesse intenso que tinha pelos assuntos da vila, nem deixou de se esforçar para trazer a alegria e a felicidade a seus camaradas, o que ele sabia ser essencial à saúde e bem-estar de todos. Aí na página seguinte, na página 117, a Nora Wicks refere-se a Bach nesse período dizendo que ele era, uma figura de projeção, caminhando a passos largos, acompanhados por seu Cocker Spaniel Lulu, com seu cajado na mão, a cabeça descoberta e barbudo, irradiando felicidade e companheirismo. Segundo a Nora Wicks, logo depois dele completar 50 anos, as suas forças começaram a se extinguir seriamente. E, ao fazer a revisão da descrição dos primeiros 19 florais, ele teve dores infinitas, segundo ela. Ele havia terminado sua série de 38 florais e um emergencial, o Haskell, e estava na fase de divulgação através de palestras. Mesmo na cama, ele não parou de trabalhar, de supervisionar e de orientar aqueles que dariam continuidade a seus projetos, que era o seu time, como ele chamava os seus assistentes e aqueles que já estavam usando o seu sistema, os primeiros terapeutas florais. Quem assina o prefácio da edição em português do Cura-te a Ti Mesmo, aqui no Brasil, da editora Pensamento, da edição de 1990, cita uma frase do Bach e ele escreve assim, que ele escreve que em 1936 Bach teria dito: minha tarefa está cumprida, minha missão neste mundo está terminada. É interessante, Mas Bach, ele estava no início de um projeto de divulgação através de palestras. Bom, novamente, passando a palavra para Nora Wicks, ela escreve que como o seu trabalho, com o trabalho
dele já estava nas mãos dos seus assistentes, né? Ela diz que toda a sua atenção e tempo poderiam então voltar-se para o seu trabalho futuro, pois ele sabia que ele tinha mais para descobrir com relação à cura de doenças. Contudo, ele não sabia qual seria esse trabalho ou se seria realizado na Terra, aqui no planeta, ou em algum outro plano. Bom, para Bach, a morte era apenas uma mudança de condição, né? A Nora Weeks escreve, finalizando o livro, né? Abre aspas. Sua maravilhosa vitalidade, sua capacidade de transformar em luz todos os seus sofrimentos e seu senso ilimitado de alegria e interesse por todas as coisas levavam todos aqueles ao seu redor a esperar que ele se recuperasse. Mas ele gradualmente se tornou mais fraco e na madrugada de 27 de novembro de 1936 ele morreu dormindo. Bom, eu espero ter trazido para vocês um pouquinho do homem por trás do médico, né? Outros pontos da vida de Bach que são fundamentais para entender as essências e a terapia floral serão tratados durante o curso. Mas eu quis trazer para vocês, nesse primeiro momento, um pouquinho desse homem tão sensacional e 2 dias depois do aniversário de nascimento dele. Bom, muito obrigado a todos e passemos para a próxima aula.